Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia da Lua, e a Lua está lá em Sagitário, né? Sagitário, governado pelo Júpiter, aquela coisa toda do otimismo, da fé e parará. Porém, hoje, né? Ela já encontrou ontem o Júpiter e agora ela faz uma oposição com a Vênus em Gêmeos. Então, hoje é um dia que, ainda que a gente esteja no gás aí, as coisas vão dispersar um pouco, depende de outro, depende daqui, depende dali, né? Gêmeos, além de ser um signo de ar, e é um signo mutável, assim como Sagitário, os signos mutáveis são esses que vão se adaptando aí às coisas que vão acontecendo na vida, que ora estão começando coisas, ora estão fazendo o que já estava sendo feito, enfim. E um signo de fogo e outro signo de ar, né? Então fala de um lugar assim dessa coisa do fogo, de ir lá, de fazer e tal, e do ar que é mais permeável, né? O ar que quer trocar, especialmente Gêmeos, um signo governado por Mercúrio, que traz muito essa ideia de daquelas asinhas nos pés, então das coisas de fato irem mudando, de ir ali e aqui, de não ter uma ideia assim, é isto aqui e acabou. Então hoje é um dia de não ter uma ideia, é isso aqui e acabou. E eu acho bom, não é que eu acho bom, né? Eu não tenho que achar nem bom nem ruim, mas enfim, eu acho que tem uma reflexão interessante sobre isso, que é uma tranquilidade muito difícil, pelo menos para mim, da gente confiar um pouco no fluxo das coisas, né? Então às vezes a gente quer uma coisa, a gente fala com a pessoa não vai resolver hoje, ela tem que falar com mais alguém, e isso vai gerando uma ansiedade na gente. E aí, essa configuração celeste aí traz essa ideia de movimento, de vamos para lá, vamos para cá, tudo bem, vamos aguardar, porque tem uma coisa que tem que desenrolar ali para voltar para você. Então, assim, é meio desgastante, tem coisas que acabam nisso se perdendo com certeza, mas assim, é o que tem para hoje, sabe? Então, assim, não se estresse, esse é o meu conselho. Hoje vamos de tarô de Waite e antes eu queria comentar que está no ar o podcast dessa semana, o Céu da Semana, e estou falando, entre outras coisas, sobre a lua cheia que acontece aí na quarta-feira, se eu não me engano, que a lua estará no signo de Capricórnio depois da manhã e fará uma oposição com o Sol em Câncer. E isso configura uma lua cheia, a lua toda iluminada. E a lua cheia é uma oposição. Então eu estou lá discorrendo mais sobre esse fato, claro que aqui eu vou falando também, mas enfim, é sempre uma experiência. Se você for ouvir o podcast, depois me fala o que você acha, é grátis, mas é na Deezer, é só na Deezer, né? É um podcast exclusivo. Então você entra lá e ouve e tá tudo certo e depois me fala o que você achou. Então vamos lá, um conselho para nós, vamos de tarô de Waite Smith, né? Lembrando sempre, eu mesma preciso sempre lembrar disso, esse foi um tarô desenhado por uma mulher chamada Pamela Smith. E inclusive vai ser lançado um livro sobre ela, depois eu vou deixar aqui nos stories. Aqui, o mundo, toda hora, né? Tem saído bastante o mundo, que bom que não é a torre. Então assim, é um conselho pra gente atravessar, pra gente abrir aí para os novos ciclos, não ter tanto medo, né? O medo paralisa a gente. Aqui o sol, nossa, isso aqui tá muito bom, hein? Não era ontem que saiu essas mesmas cartas? E a torre, gente? Eu fico tão chateada quando acontece isso. Eu vou até tirar uma carta depois da torre. Uma pós-torre aqui para nós. O eremita, ave, melhor não inventar mais. É estranho, mas dá a impressão que ontem, eu sei que não saiu a torre, mas sei lá, saiu uma coisa parecida. Bom, vamos lá. Então, assim, né? É um conselho pra gente atravessar aí o mundo, botar a nossa cara no sol e acho que encarar as torres, assim, né? As coisas não são só boas, não são só fáceis, não são só legais. Então me dá a impressão é quase uma dualidade, né? Parece que são dois momentos muito diferentes. E o eremita aqui iluminando bem a torre, assim. A impressão que me dá é que é como se fosse assim, olha, você está lidando com a torre, mas isso não impede que você vá abrindo esse caminho aqui.
que às vezes é meio isso, tem um processo aqui um pouco lento, né? Não é bem lento, mas é um caminhar, não é assim. Mesmo que a torre desmorone de uma hora para outra ou rapidamente, o tempo da gente lidar com isso, ele não é o mesmo tempo da torre caindo, né? Ele tem o tempo próprio. E aqui é meio a gente abrindo uma outra história, né? Então me dá uma sensação assim de como se fosse assim situações que elas são compatíveis, que elas acontecem ao mesmo tempo muitas vezes, né? A nossa vida às vezes é assim, no trabalho tá ótimo, no relacionamento não tá, a gente mudou de casa, ficou feliz, mas outra coisa não tá funcionando. Então assim, me dá muito essa sensação assim, que o medo não paralise a gente, assim, que a gente olhe para ele, mas siga em frente, assim, atravesse aí os nossos ciclos. Acho que é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo, bom dia, boa semana.